Salve, salve, galera. Tamo aí. Sou o professor Juan. A gente vai responder hoje aí os exercícios da Geografia B, da aula 4, que é o conteúdo sobre novos arranjos familiares. Então vamos ver como que esse conteúdo costuma ser cobrado aí nas questões. Bora. Essa questão 1 aí é o exercício que já foi resolvido da nossa apostila, mas mesmo assim vamos comentar um pouco sobre ele aí. Caiu lá na Universidade Federal da Bahia em 2012. Sobre o espaço social que compreende a sociedade e a família, é correto afirmar: 1. A existência de uma sociedade humana depende do agrupamento de caráter durável entre seus componentes, localizados num determinado espaço territorial no qual se estabeleçam relações sociais complexas. Essa questãozinha aí, essa alternativa, não está falando a respeito de uma noção estritamente geográfica, mas sim está falando sobre sociedade no geral, e de fato é isso que ocorreu. Podemos considerar essa alternativa correta, porque de fato sociedade é um agrupamento de caráter durável de pessoas, né, localizadas no mesmo território, e a partir desse agrupamento ocorrem o estabelecimento de relações complexas. Então, podemos lembrar lá do surgimento das primeiras sociedades em torno do, da margem de grandes rios, em função de que eram as áreas mais propícias à atividade agrícola, e que a partir do estabelecimento da atividade agrícola foi possível a divisão social do trabalho, né, e o desenvolvimento das relações mais complexas. Então vamos para a próxima alternativa aí, ó, a 2. O nascimento da sociedade civil, segundo os pensadores iluministas John Locke e Jean-Jacques Rousseau, decorreu do estabelecimento de um contrato social que superou o anterior estado da natureza vivido pelos homens. Então, essa alternativa aí está comentando sobre, o, sobre uma visão filosófica a respeito do surgimento da sociedade, que daí ele vai remeter à corrente filosófica lá dos contratualistas, que eram os filósofos iluministas ali, principalmente John Locke e Rousseau, que diziam que de fato a sociedade surgiu a partir do momento que os seres estabeleceram um contrato social, então conseguiram superar o estado da natureza, lá que era defendido pelo Hobbes, né? Então vamos para outra alternativa aí, a 4. A sociedade rural brasileira foi no século XIX suplantada pela sociedade urbana, em razão da transferência da capital do país, Salvador, para o Rio de Janeiro e dos programas de urbanização das vilas litorâneas desenvolvidas pelo príncipe Dom João. Essa questão aí tá, essa alternativa, gente, tá errada, porque a parcela urbana da população brasileira superou a parcela rural ao longo da década de 60 do século XX. Então, no século passado, aí há pouco tempo, não foi lá durante o século XIX. Durante o século XIX, de fato, houve a transferência eh, na verdade, a transferência do capital de Salvador para o Rio ocorreu no século XVIII, anterior ainda ao século XIX, né? Mas durante o século XIX houve programas de urbanização das vilas litorâneas, principalmente em função da vinda da corte do Dom João VI, né? Mas então essa alternativa aí está errada. A 8. A família patriarcal da sociedade colonial brasileira pode ser classificada como família extensa, por abrigar, além da família nuclear, os parentes colaterais e os agregados. Correto, gente. É de fato essa classificação que a gente utiliza quando se refere à família colonial brasileira. Era uma família estendida, porque apresentava, além do núcleo, pai, mãe e os seus filhos, também tinham lá os seus parentes que moravam embaixo do mesmo teto, e inclusive os agregados. Por exemplo, os escravos entrariam como agregados, né? 16. A atual família nuclear brasileira formou-se no início da história da República, quando então era considerada legítima a família composta por brancos livres e católicos de origem portuguesa. Essa alternativa está errada, gente, ainda que um pedacinho dela esteja correto, quando se refere ali à origem da família nuclear, que teve origem no início da República. Porém, naquela época, não era considerada família apenas a, o,
as uniões de brancos livres e católicos de origem portuguesa. Família naquele período era considerado a união matrimonial entre qualquer cidadãos que viviam no Brasil. Cidadãos, né? 32. Os laços familiares na sociedade ocidental contemporânea tendem a se tornar mais estreitos em razão do aumento da natalidade nos países ricos, da superação do desemprego e da elevação do nível de segurança ao cidadão urbano. Essa alternativa aí está errada. Não vamos nem comentar se os laços familiares tendem a se tornar mais estreitos. Não consigo entender o que seriam os laços familiares, talvez o vínculo afetivo que os entes familiares têm com os outros, talvez seja isso. Mas, enfim, para além de entender isso, em razão do aumento da natalidade nos países ricos, ocorre o aumento da natalidade nos países ricos? Não, ocorre a redução da natalidade nos países ricos. Então, essa alternativa aí está errada, né, gente? Então, o correto aí da questão 1, que vocês já tinham a resposta, inclusive, na apostila, mas só resolvi responder aqui, já que já estamos respondendo todas as questões, né? Seria a alternativa 1, 2 e a 8, dando a somatória de 11. Então, vamos para a próxima questão aí. Próxima questão é a questão 1. Vamos lá. Em maio de 2011, por unanimidade pelo placar de 10 votos a zeros, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. A partir de agora, companheiros em relação homoafetiva duradoura e pública terão os mesmos direitos e deveres das famílias formadas por homens e mulheres. A decisão do Supremo Tribunal Federal faz com que a união homoafetiva seja reconhecida como uma entidade familiar, portanto, regida pelas mesmas regras que se aplicam à união estável dos casais heterossexuais, conforme previsão do Código Civil. Considere os seguintes itens. Aí tem lá 5 itens, né? Comunhão parcial de bens, pensão alimentícia, direito a plano de saúde do companheiro, direito de incluir o parceiro como dependente na declaração de imposto de renda, direito de casar tanto no civil como no religioso. Agora vamos para a proposta da questão. Representam alguns direitos adquiridos pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, galera, essa questão aí está trabalhando em cima da decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer como um novo modelo familiar a união homoafetiva, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. A partir desse momento, a partir do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, os casais homoafetivos passam a ter os mesmos direitos que gozam os casais heterossexuais. Quais são os direitos dos casais heterossexuais de acordo com o Código Civil? Comunhão parcial de bens? Sim. Pensão alimentícia? Também. Direito a plano de saúde do companheiro? Também. Direito de incluir o parceiro como dependente na declaração de imposto de renda? Também. Direito de casar, tanto no civil? Isso todos têm. Porém, no religioso, não. Porque no religioso, quem decide não é o Supremo Tribunal Federal, e sim as instâncias religiosas. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem o poder de modificar um rito tradicional religioso. Por exemplo, algumas religiões insistem em não realizar a cerimônia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E nisso, o Supremo Tribunal Federal tem muita dificuldade em modificar, né? Então, por isso que a resposta correta seria 1, 2, 3 e 4, que está ali na alternativa, alternativa D. Então, é a D. Vamos aí para a próxima questão, gente. Essa próxima questão aí caiu num concurso da Petrobras em 2011. As mudanças sociais e culturais na sociedade brasileira causaram grande impacto na estrutura e na dinâmica familiar. Em decorrência desse processo, verificou-se que, então vamos às alternativas. A. A família se tornou fundamentalmente uma unidade de produção. Então, em função das mudanças sociais e culturais, hoje em dia a família é apenas uma fábrica de criança, uma unidade de produção?
Não, né? A família não é isso. Existem ainda os vínculos familiares e afetivos, emocionais, não só de uma lógica de reprodução. B. As famílias recompostas por separações e divórcios aumentaram. Correto. Nos últimos anos, nas últimas décadas ainda, as famílias recompostas por separações aumentaram, até porque o divórcio é uma coisa recente na história do nosso país. O divórcio até a década de 70 não era permitido. Ele passa a ser permitido com a lei do divórcio, que data dos anos 70. Então, é a partir dessa época que algumas famílias vão começar a passar por divórcios, né? Vão haver separações. E as pessoas que se separam poderão casar novamente e fundarem novas famílias. Então, o número de famílias recompostas em função dos divórcios aumentou ao longo das últimas décadas, até porque isso era proibido, né, pela legislação. Então, beleza, vamos lá para C. As famílias chefiadas por mulheres diminuíram consideravelmente. Errado, né? As famílias chefiadas por mulheres aumentaram consideravelmente nas últimas décadas. Um exemplo são as famílias monoparentais, ainda que hajam algumas famílias nucleares que sejam chefiadas por mulheres. D. O modelo de famílias extensa e patriarcal se renovou em face da crise econômica. Bom, o modelo de família extensa e patriarcal se renovou. A família extensa e a patriarcal continuam sendo a família extensa e patriarcal. Elas não se renovaram em face da crise econômica. O que ocorreu foi o reconhecimento de novos modelos familiares ao longo dos últimos anos. Por exemplo, a família homoafetiva. Porém, ela não é uma modificação da família patriarcal. Ela é apenas o reconhecimento de um outro modelo familiar. Então a família patriarcal não se renovou nos últimos anos aí, não, em função da crise econômica. E o modelo da família nuclear clássica perdeu hegemonia. Olha só que interessante. A família nuclear clássica vem perdendo representatividade no Brasil. Inclusive, nos últimos anos, segundo o IBGE, ela representa menos de 50% das famílias brasileiras. Não quer dizer que ela tenha deixado de ser hegemônica, porque hegemônico é aquele grupo que é maior do que qualquer outro grupo. A família nuclear é maior do que qualquer outro arranjo familiar no Brasil. Porém, se fôssemos somar todos os outros arranjos juntos, eles teriam uma representatividade maior do que a família nuclear, porque eles obteriam mais de 50% da representatividade, para ser mais específico, 51%, enquanto que a família nuclear representa 49%, de acordo com as últimas pesquisas. Então, a família nuclear, resumindo, ela vem perdendo representatividade, porém ainda é hegemônica. Não é majoritária, porque a maioria seria acima de 50% e ela representa 49%. Então ela é hegemônica, mas não majoritária. Então a correta seria a B, né? Famílias recompostas por separações e divórcios aumentaram. Então vamos para a próxima questão. Vamos aí, ó. Leia o fragmento de texto a seguir. Retrocedendo no tempo, verifica-se que para os homens, já em 1940, a média de idade no ato de casamento legal era de 27 anos, a qual se manteve quase inalterada até os dias de 1998. Com as mulheres não ocorreu o mesmo. Em 1940, elas casavam no civil mais cedo, em média aos 21 anos. Idade que veio crescendo sistematicamente e passou a 23 em 1950, 23,8 em 1960 e 24 em 1970. É um texto chamado Arranjos Familiares no Brasil, uma visão democrática, de uma coleção chamada História da Vida Privada no Brasil, organizada pela Lilian Schwartz. Agora a proposta da questão. O texto retrata diferenças na idade média das mulheres em relação às dos homens, no que se refere ao casamento civil. No Brasil, o aumento progressivo da idade de casamento das mulheres entre as décadas de 40 e 70 se deve, sobretudo, a. Então, o que é que vai explicar que as mulheres tenham
passem a casar mais tarde, se compararmos os anos 70 com os anos 40. Vamos encontrar alternativa aí. Instituição do divórcio, que deu aos divorciados o direito de contrair novo matrimônio? Será que o divórcio vai favorecer o casamento tardio das mulheres? Ah, então os homens se divorciam e a segundo casamento eles casam com mulheres mais velhas? Não, não tem nada a ver. O divórcio nessa questão não tem relação. A aprovação do Código Eleitoral, que garantiu participação política das mulheres, participação política das mulheres também não tem relação. Então, as mulheres agora podem decidir os rumos políticos do país, ingressar em partidos políticos e decidem casar mais tarde? Talvez? Não, não é isso aí não, né, gente? Elevação da escolaridade que possibilitou maior inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Essa é a alternativa correta. Ao longo desse período aí dos anos 40 até os anos 70, a mulher começou a aumentar o seu nível de escolaridade, o que aumenta também o seu mercado de trabalho e a sua participação no mercado de trabalho. D. Ampliação da longevidade feminina que influenciou a nupcialidade nas parturições e as parturições? Não, o aumento da expectativa feminina não contribui para isso, porque o casamento se dá no momento muito anterior ao fim da vida da mulher, que teria relação aí com a expectativa de vida. E implementação de políticas de saúde pública que permitiu o acesso à contracepção e à esterilização também não tem relação, até porque para casar não é preciso a adoção de um método contraceptivo, né? O casamento é uma coisa, a, os métodos contraceptivos e esterilização são outras coisas, né? Então a alternativa correta seria a C. Vamos para a próxima questão. Questão aqui é um exercício do Enem que caiu no ano de 2010. Pecado nefando era a expressão corretamente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos, reunida em Salvador em 1707, considerou sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando. É um texto da História da Vida Privada do Brasil, Companhia das Letras. Hein? Olha, é um texto desse livro que já caiu em outro exercício aí desse mesmo vídeo, né? Um ou dois exercícios atrás, trabalhava com texto dessa mesma coleção. Então vamos aí para o resto da questão. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. O texto indica que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas a baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de cidadania dos homossexuais. Então, são porque os homossexuais não conseguem eleger eh, representantes no Congresso que eles são assassinados diariamente no Brasil? Não, né, gente? Até porque os homossexuais, o movimento LGBT, tem organização suficiente para eleger alguns representantes. Poderíamos lembrar do Jean Willis, por exemplo, mas vários outros aí, né? B. A falência da democracia no país que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Então é porque a nossa democracia não divulga esses dados da violência, do assassinato de homossexuais, por isso que eles continuam morrendo. A partir do momento que a gente divulgasse isso na TV, nos meios de comunicação, eles deixariam de morrer, então, porque daí as pessoas teriam compaixão. Não, também não é por causa disso não, né? A TV não cansa de notificar esses tipos de crimes, né?
C. A Constituição de 88, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. Errado, até porque a Constituição de 88 não exclui os homossexuais do, do tecido social e nem retira os direitos políticos deles, nada disso. D. Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabu e intolerância. Correto, não é isso que está falando o texto. O texto está se referindo lá à Inquisição brasileira, lá o pecado nefando, a sodomia, que são palavras que têm origem nas histórias bíblicas, né? Então ele está se referindo ao passado, ao nosso passado aí colonial, principalmente 1700, conhecido também como a Inquisição colonial. Então é por isso que o, que o Brasil apresenta grandes índices de assassinato de homossexuais, porque na nossa história isso foi recorrente. E há uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos posicionamentos de correntes filosóficos científicas. A política eugenista não tem relação com a homossexualidade, não uma relação tão clara assim. Não quer dizer que ela não tenha, que ela tenha deixado de existir. De fato, ocorreu a adoção de política eugenista no Brasil pelo Estado, né, ao longo do início das primeiras décadas do século XX. Mas isso não explica o número de assassinatos de homossexuais no Brasil. Ele explica o racismo estrutural, várias outras coisas, mas a homofobia não. Vamos para a próxima questão. Então, essa aí seria a D, né? Questão 5, gente. Caiu aqui no vestibular da Federal, no ano de 2017. 2017 parece que foi ontem. Eu estava lá na Federal tentando me formar nesse ano aí. No artigo Gênero e Sexualidade na Análise do Espaço Urbano, Joseli Maria Silva de Joseli Maria Silva, é apontada uma série de características da relação entre pobreza, gênero e espaço urbano. Vejamos duas delas. As mulheres de baixa renda, em geral, possuem uma vivência reduzida do espaço total da cidade, desenvolvem deslocamentos menos extensos e frequentes do que os estabelecidos pelos homens dos mesmos locais. Além disso, os motivos dos deslocamentos estão relacionados com o seu papel de maternagem, e fora deste, não há registros de deslocamentos para realizar interesses particulares. As narrativas das proibições masculinas em relação aos deslocamentos realizados pelas mulheres, ao controle do vestuário, locais e horários, são regulares em todas as pesquisas atualmente realizadas. Impressionante é a constatação da naturalização dos códigos de honra, internalizados pelas próprias mulheres, que promovem, por conta disso, uma autorregulação. Então, o texto está comentando aí que as mulheres elas utilizam de maneira diferenciada os espaços públicos, e normalmente o seu uso deriva da função exercida como mãe, né? Enquanto que os homens exercem outros usos do espaço e não ficam incumbidos dessa responsabilidade de exercer a maternagem, né? E também, além disso, as mulheres internalizam os códigos de honra que são impostos pelos homens. Por exemplo, a frequência em alguns lugares, em determinados momentos, em determinadas horas, né? Seria um exemplo. Então vamos lá, a proposta da questão. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. As fortes desigualdades no país, fruto das diferenças de gênero, justificam a necessidade de os homens terem uma vivência mais ampla do espaço total da cidade. Então, as fortes desigualdades justificam a necessidade dos homens de viverem mais amplamente o espaço, mas é isso que o texto está falando? O texto está justificando essa vivência distinta entre os gêneros? Não é isso que o texto está justificando. O texto não está justificando. O texto está dando uma outra visão. B. O aumento de famílias monoparentais femininas contribui com a democratização da cidade como espaço de lazer? Não, muito pelo contrário, o aumento das famílias monoparentais contribui para o aumento
da segregação dos espaços de lazer, né? Porque as mulheres vão ficar restritas ao ambiente residencial, cuidando dos filhos, enquanto que homens poderiam estarem utilizando esse espaço. Lembrando, família monoparental é aquela composta só por um dos seus progenitores e os seus descendentes. No caso específico no Brasil, 90% dos casos, as mães solteiras e os seus filhos. C. As mulheres que possuem filhos sob seu encargo ampliam sua vivência do espaço total da cidade por somarem seus interesses ao dos filhos. Não, pelo contrário, as mulheres não ampliam sua vivência do espaço da cidade, elas reduzem suas vivências porque elas têm que ficar cada vez mais confinadas no ambiente residencial cuidando dos filhos. Quando saem, é para levar os seus filhos aos parquinhos, aos espaços de lazer, mas nem sempre elas podem é, frequentar esses lugares. D. O controle masculino da espacialidade do cotidiano feminino exerce-se a partir da própria mulher. Essa é a alternativa correta, gente. E aonde nós encontramos essa afirmação no texto? Ali, ó. Impressionante é a constatação da naturalização dos códigos de honra internalizados pelas próprias mulheres, que promovem, por conta disso, uma autorregulação. Então, o controle é exercido pelas próprias mulheres. E o uso do espaço urbano por homens e mulheres de baixa renda é regido pelas mesmas regras sociais, restringindo o deslocamento de ambos ao cuidado dos filhos. Não, até porque o uso do espaço por mulheres e homens é regido por outras regras. A da mulher é principalmente a função de maternagem, enquanto que o homem poderia de fato gozar dos momentos de lazer nas praças e em outros ambientes. As mulheres, quando estão nesses ambientes, é para estarem tomando conta dos seus filhos. É o que diz o texto. Então, a alternativa correta, gente, seria a D. Essas são as questões que a gente teria que responder desse módulo. Sobrou uma questão que eu não vou responder aqui, que é uma questão que caiu no vestibular da Unesp, um exercício muito bom, só que ele é uma proposta de redação. Então, como é uma proposta de redação, não tem muito cabimento que ele seja resolvido aqui nesse momento. Porém, se vocês quiserem aí praticar a redação, escreverem a respeito desse tema que vocês curtiram e tal, estão com várias ideias sobre isso, podem escrever para a gente e enviar para alguém da coordenação, que a gente dá um jeito de pedir para alguém corrigir para vocês essa redação aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Falou, gente. Brigadão. Abraço. E tamo aí. Se cuidem, respeitem a quarentena e logo, logo isso aí vai passar e a gente tá de novo em aulas presenciais. Falou. Se cuidem.